Querido Padre José Luiz, querido Diácono Roberto, queridos irmãos e irmãs em Cristo, aprazia a São José Maria Escrivá chamar Nossa Mãe a Santa Igreja e dela falar com ardente amor filial. E de tal modo amou a Igreja durante o seu peregrinar terreno, que hoje é a sua e nossa amada Mãe quem nos congrega para honrar com uma liturgia toda própria o Filho por ela proclamado Santo Pastor. A honra que a Santa Igreja tributa a um filho seu mediante a canonização é sempre um ato de louvor ao Deus três vezes santo, de quem provém toda a santidade. Convocados pela Igreja Peregrina, nós nos unimos à Igreja Celeste, em particular a São José Maria, para prestar culto a Deus pelas imensas maravilhas que Ele não cessa de realizar nos seus santos. Assim, hoje, elevamos a nossa ação de graças a Deus pelos imensos benefícios que recebemos através da fidelidade de São José Maria. Ele costumava usar uma expressão latina: gratias tibi Deus, gratias tibi, vera et una trinitas, una et summa deitas, sancta et una unitas. Obrigado a vós, ó Deus, obrigado, verdadeira e una trindade, una e suma divindade, santa e una unidade. Nesse dia de festa, para quem se considera filho de São José Maria Escrivá pela espiritualidade que ele deixou e que Deus consentiu que vivêssemos nela, é motivo de júbilo considerar em oração alguns aspectos da vida escondida com Cristo em Deus de São José Maria, que a própria liturgia de hoje nos faz meditar e rezar. Antes de mais nada, gostaria de dizer que vim aqui mandado pela Santa Igreja para ser pastor dessa diocese e venho com o Espírito de São José Maria, que me toca o coração profundamente, no sentido de que, se eu tenho vocação, como todos os cristãos, à santidade e ao apostolado, eu vou viver essa vocação tanto melhor quanto mais eu for bom pastor dessa diocese. Uma palavra: quanto mais eu for fiel ao que o Papa me pediu aqui, tanto mais a vocação à santidade vai resplandecer na minha vida. Não vim para fazer implantação do Opus Dei, mas para fazer crescer a semente do Evangelho nessa terra com a minha e a nossa fidelidade ao Senhor. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essas palavras do apóstolo São Paulo, que acabaram de ressoar nessa nossa assembleia, nos ajudam a compreender melhor a significativa mensagem de São José Maria. Ele nasceu no seio de uma família profundamente cristã e ainda em tenra idade, São José Maria sentiu o chamamento de Deus para uma vida de maior entrega. Ele deixou-se orientar pelo Espírito Santo, convencido de que só assim se pode cumprir plenamente a vontade de Deus. Reconheceu na vocação sacerdotal o caminho que o levaria a cumprir toda a vontade de Deus ao longo de sua vida. E nunca parou de rogar ao Senhor que lhe consentisse ver. Senhor, que eu veja. Era esta sua oração, os planos que o Senhor tinha reservado para ele. Alguns anos depois de ter sido ordenado sacerdote, viu o imenso panorama apostólico para o qual Deus o vinha preparando. Começou então a missão fundamental, a qual dedicou 47 anos de amorosa e incansável solicitude pastoral por sacerdotes e leigos daquela que hoje é a prelazia pessoal do Opus Dei, ao qual está unida a Sociedade Sacerdotal da Santa Cruz. Na homilia de beatificação de São José Maria, em 1992, São João Paulo II ressaltou, abro aspas, sua vida espiritual e apostólica tinha por fundamento o saber-se, através da fé, filho de Deus em Cristo. Esta fé, prosseguia São João Paulo II, alimentava o seu amor pelo Senhor e o seu zelo evangelizador, a sua alegria constante, mesmo nas grandes provações e nas dificuldades que ele teve de superar. Então, uma das características fundamentais da espiritualidade do Opus Dei, e diria mais, de todo batizado, é a profunda convicção de que nós somos filhos de Deus, amados pelo Pai Eterno, desde antes da criação do mundo. Deus nos pensou a cada um de nós com amor
E por isso nós, com um santo orgulho e grande humildade, podemos dizer: sou filho de Deus. Deus me ama com amor eterno. Por isso Ele mandou o seu Filho, Jesus, o único, Filho único do Eterno Pai, para vir aqui participar das nossas lides, dos nossos sofrimentos, do peso do pecado da humanidade, para resgatar-nos e nos levar à glória dos céus. Deus me ama, eu sou seu filho e por amor Jesus deu a vida por mim. E nós precisamos constantemente, dizia ele, viver essa alegria que tem raízes em forma de cruz. Ele dizia nas meditações: ter a cruz é encontrar a felicidade e a alegria. E a causa desta alegria se encontra precisamente na identificação com a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ter a cruz é identificar-se com Cristo, ser Cristo e, portanto, ser filho de Deus. A cruz não nos afasta de Deus, nos aproxima dele. O espírito de filhos nos faz clamar: Abá, Pai, porque participamos por graça da filiação que Jesus tem por natureza. A liturgia de hoje nos recorda, logo após a Santa Comunhão, ao nos fazer suplicar que os santos mistérios, recebidos em alimento espiritual, fortaleçam em nós o espírito de filhos adotivos, de maneira que, abraçando fielmente a vontade de Deus, percorramos com alegria o caminho da nossa santificação. Na primeira leitura, nós vemos o Espírito Santo dizer: a Escritura é sempre palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. O Senhor Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para que o cultivasse e o guardasse. Gênesis 2:15. A narração da criação proclamada pela primeira leitura nos recorda que o Criador confiou a terra ao homem para que a cultivasse e a guardasse. Trabalhando nas várias realidades deste mundo, que saiu bom das mãos do Criador, os fiéis contribuem para realizar o projeto divino universal. O trabalho e qualquer outra atividade que se leva a cabo com a ajuda da graça transformam-se em meios de santificação cotidiana para quem os realiza e para os que se beneficiam dos seus frutos. O trabalho cotidiano, do mais simples ao mais complexo, vivido na graça de Deus, é instrumento de santificação para mim e para os que estão ao meu redor. Jesus chama todos a entabular o caminho da santidade nas realidades da vida cotidiana. Respondendo a tal chamado, o trabalho vivido em união com Cristo passa a ser não só um meio de santificação pessoal, como também um meio eficaz de apostolado, de anúncio do Evangelho. Numa carta de família de 1954, São José Maria escrevia aos seus filhos, que já estavam presentes em várias partes do mundo. Dizia assim: todas as coisas da terra, até mesmo a atividade terrena temporal dos homens, devem ser levadas a Deus. Desde o trabalho de consertar o asfalto nas ruas, ou o trabalho doméstico em casa, ou os estudos e as pesquisas nas universidades, qualquer trabalho humano digno deve ser levado à presença de Deus. E esta doutrina de São José Maria, nos inícios da sua pregação, despertou uma certa suspeita de heresia naqueles teólogos menos atentos à vida da igreja primitiva, testemunhada pelo Novo Testamento. Efetivamente, era difundida na época dos inícios do Opus Dei a opinião errônea e bastante tardia de que há dois gêneros de cristãos. De um lado, os sacerdotes religiosos predestinados a uma vida santa, e de outro, os fiéis leigos que, se rezarem e forem honestos, podem salvar-se. Nada mais equivocado. Basta uma atenta leitura dos Santos Evangelhos para ver que o convite de Jesus à santidade se dirige a todos, não somente aos 12. Sede santos, como é santo o vosso Pai Celeste. Neste contexto, é bem compreensível o testemunho dos contemporâneos de São José Maria sobre a felicidade e a vibração que ele expressou ao ver promulgada a Constituição Dogmática Lumen Gentium do Vaticano II. Nesta Constituição Dogmática, no número 11,
se proclamava solenemente como doutrina oficial da Igreja Católica o que São José Maria vinha anunciando desde 1928, isto é, que todos os cristãos são chamados à santidade, que todos os cristãos são chamados a viver uma intensa vida apostólica. Diz o texto conciliar: todos os cristãos de qualquer condição ou estado são chamados pelo Senhor, cada qual por seu caminho, à perfeição da santidade, pela qual é perfeito o próprio Pai. Queridos irmãos, não se reconhecem nessas palavras do concílio convocado por São João 23, a doutrina de São José Maria, doutrina que ele começara a ensinar 40 anos antes. Deixemos que sejam as palavras dele a nos responder. São José Maria, no seu livro Caminho, número 291, diz o seguinte: tens a obrigação de santificar-te, tu também. Alguém pensa por acaso que é tarefa exclusiva de sacerdotes e religiosos? A todos, sem exceção alguma, disse o Senhor: sede perfeitos, como o meu Pai Celestial é perfeito. Não se trata de um caminho de esforços descomunais para ser ou parecer melhores, mas de um caminho de correspondência ao amor com que Cristo nos amou quando ainda éramos inimigos, pecadores, isto é, escravos do pecado, quando Ele nos elegeu para sermos santos e imaculados diante dEle no amor. É a descoberta da filiação divina, do amor de Deus derramado em profusão sobre o mundo, que suscita em nós o desejo de ser amigos de Deus. O amor de Cristo nos impele. O amor de Cristo nos impulsiona. Se quisermos, o amor de Cristo nos atrai, nos seduz para uma vida de intimidade com o Pai e o Espírito Santo, com uma vida de intimidade com Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Não se trata de uma empresa utópica e impossível para os muitos e reservada apenas para alguns raros eleitos. Não é próprio do cristão, da esperança cristã, dizer: não, a santidade não é para mim, isso é para outros. Para mim basta que eu seja perdoado dos meus pecados. Não, não basta. Não é suficiente. Nós temos que ter esse santo desejo de viver em plena intimidade com o Pai e o Espírito Santo no Filho. Isso é a santidade. E descoberta a razão dessa intimidade que está no nosso batismo, nós também descobrimos a razão da nossa vida apostólica radicada no sacramento da confirmação. Eu falo bem daquele a quem eu amo e que me amou primeiro. Não fomos abandonados às nossas forças nessa empresa. É um precioso encontro entre a graça de Deus e a nossa liberdade filial. Pois Deus, que nos cria sem nós, diz Santo Agostinho, não nos salva sem nós. Contudo, há uma faceta dolorosa desse desígnio de Deus que não pode passar despercebida. Nós todos já ouvimos muitas vezes a parábola do jovem rico. Lendo aquela parábola, nós percebemos que a nossa não correspondência ao grande amor pode causar no Senhor aquele olhar triste com que Ele viu ir embora aquele homem a que Ele dissera: se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá-o aos pobres, depois vem e segue-me. A nossa fragilidade, não digo suportada, mas abraçada como estilo de vida, provoca uma tristeza no coração de Deus. Ou nós podemos dizer, aquela tristeza com que Jesus viu aquele jovem indo embora, ela carrega o peso das nossas infidelidades. Que tristeza aos olhos do Senhor ver alguém amado por Ele voltar-lhe as costas. Mas voltemos à grandeza da correspondência amorosa aos apelos do Senhor. São João Paulo II, na missa de canonização de São José Maria, após enaltecer a grandeza da vocação do Opus Dei na igreja, não deixou de convocar os membros dessa instituição a difundir o espírito em que os formara o novo santo. Dizia ele: seguindo os passos de São José Maria, difundi na sociedade, sem distinção de raça,
de classe, de cultura ou de idade, a consciência de que todos nós somos chamados à santidade. Esforçai-vos por ser santos, em primeiro lugar vós mesmos, cultivando um estilo evangélico de humildade, de serviço, de abandono na providência e de escuta constante da voz do Espírito. Desta forma, sereis o sal da terra, e a vossa luz brilhará diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que fazeis e louvem o vosso Pai que está nos céus. Até aqui São João Paulo II. Uma das características bonitas da espiritualidade do Opus Dei é a clara garra apostólica que tenta incutir no coração, que tende a incutir no coração dos que se aproximam dos seus meios de formação. Mas isso tem raiz evangélica, não é invenção de São José Maria. Ficou indelevelmente impresso na alma dele o momento em que, durante a Santa Missa, sentiu o forte eco interior das palavras de Jesus: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Todos, não muitos, não alguns, todos. Era o dia 7 de agosto de 1931. A partir de então, ele compreendeu mais claramente que a missão dos batizados consiste em elevar a cruz acima de toda a realidade humana e viu surgir no seu interior a apaixonante vocação a evangelizar todos os ambientes. Assim, foi sem hesitação que acolheu para si o convite dirigido por Jesus ao apóstolo Pedro: Duc in altum, avança para águas mais profundas. Transmitiu aos seus filhos, nas instruções que dava àqueles que se aproximavam dele, para que oferecessem à Igreja a preciosa contribuição de comunhão e de serviço apostólico. Esse convite estende-se hoje a cada um de nós. Avança para águas mais profundas, assim nos diz o Divino Mestre, e lança as redes para a pesca. Hoje, o amor de Cristo nos impele à grande aventura da evangelização. O Papa tem insistido muito na grande aventura da evangelização. Somos chamados a viver e a testemunhar a alegria do Evangelho. Sem dúvida, para quem procura servir a causa do Evangelho com fidelidade, não faltarão incompreensões nem dificuldades. Mas longe de representar obstáculos para o apóstolo, essas grandes ou pequenas cruzes acabam por fecundar o serviço às almas. Com a força misteriosa da cruz, o Senhor purifica e modela os que Ele chama a segui-lo. Na cruz, encontramos a luz, a paz e a alegria. Ele gostava de usar essa expressão em latim: lux in cruce, requies in cruce, gaudium in cruce. Contudo, para que a cruz fecunde o nosso empenho nesta missão tão atraente e exigente, é necessário um incessante crescimento interior, alimentado pela oração e pela mortificação. São José Maria foi mestre no exercício da oração, que, acompanhada da mortificação, ele considerava como uma arma extraordinária para corredimir o mundo. Em primeiro lugar, a oração, depois a expiação, mas em terceiro lugar, somente em terceiro lugar, a ação. A ação apostólica, a ação evangelizadora, a ação pastoral, ou é fruto da oração e da intimidade com Deus, ou é completamente vazia. De nada serve, não tem eficácia alguma. Não se trata de um mero paradoxo, mas de uma verdade perene. A fecundidade do apostolado depende sobretudo da oração e de uma vida sacramental intensa e constante. Em última análise, este é o segredo da santidade e do verdadeiro êxito dos santos. Jesus, como outrora, continua hoje a chamar, a convidar, a enviar para águas mais profundas os seus discípulos. E o faz através do Papa, que não se cansa de nos convidar a ser uma igreja em saída, uma igreja de discípulos missionários, isto é, de santos apóstolos. Álvaro del Portillo, que foi o primeiro sucessor de São José Maria na guia do pequeno rebanho do Opus Dei, recebeu e viveu fielmente o espírito do Pai espiritual que Deus lhe dera. E vivendo na fidelidade a esse espírito, há 10 anos ele foi elevado à glória dos altares como bem-aventurado ou beato Álvaro del Portillo.
Beatificando Dom Álvaro, o discípulo fiel de São José Maria e da Igreja, a mesma Igreja confirma mais uma vez o caminho revelado no dia 2 de outubro de 1928, aquele sacerdote que tinha 26 anos, bom humor e graça de Deus. Nenhum outro bem à sua disposição. Mostrando que aquele caminho é um caminho certo para sermos o que a Igreja hoje quer de nós. Quer sejamos discípulos missionários, que sejamos discípulos missionários, ou seja, que sejamos apóstolos santos, já que não há santo que não seja apóstolo, nem verdadeiro apóstolo que não seja verdadeiramente santo. A querida Igreja de Tumbiara, se assim aprouver ao Senhor, poderá contar com o Espírito Apostólico da obra para cooperar no serviço pastoral em todos os ambientes. Põe meu coração a serviço dessa grande empresa apostólica. Não se trata de trazer uma instituição para Itumbiara, trata-se de viver uma entrega completa ao serviço do Senhor. Queridos irmãos, hoje honramos a São José Maria nesta santa liturgia. Que se prolongue a honra do Pai na fidelidade dos filhos, para que, vendo as nossas boas obras, glorifiquem o nosso Pai Deus, seja o apostolado meu e de outros que se inspiram em São José Maria, mas enfim de toda a Igreja, a nossa busca de santidade, uma oferenda posta sobre esse altar. Altar em que Cristo mais uma vez se apresenta ao Pai por nós homens e para a nossa salvação. E a Virgem Maria, cuja devoção São José Maria tanto incutiu nos seus filhos, nos acompanhe nesse caminho da Igreja com um corajoso anúncio do Evangelho e com uma valente e total entrega ao Senhor, lá onde o Senhor nos quis chamar. Peço que olhem para aquele quadro, é uma fotografia de São José Maria. O que é que tem de especial naquele homem? Um padre, às antigas, de batina, simplesmente que queria ser padre. E deixou uma multidão de filhos como bom pastor na igreja. O que Deus quer de nós, de mim, de Padre José Maria, de Padre José Luiz, de todos e cada um de nós, é que nós sejamos simplesmente bons filhos de Deus, servindo com alegria a causa do Evangelho. Simplesmente padre, simplesmente bispo, simplesmente advogado, simplesmente mãe de família, simplesmente anunciador do Evangelho, simplesmente santo, simplesmente santa. Com São José Maria, digamos uma vez mais: Santa Maria, esperança nossa, serva do Senhor, sede da sabedoria, rogai por nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.